Oi pessoal, agora na playlist de Cálculo 1 nós vamos ter a primeira aula sobre limites. A ideia dessa primeira aula é apenas para que a gente consiga entender a parte conceitual de limite e como que ele pode ser aplicado para dois problemas, o problema da tangente e também o problema da velocidade. Bom, então o problema da tangente. Vamos imaginar que a gente queira obter a equação da reta tangente a parábola de equação x ao quadrado, ou a função f de x igual a x ao quadrado, no ponto de coordenadas 1 e 1. Então, quero encontrar a equação dessa reta, porém, nós só conhecemos um dos pontos dessa reta, o que nos impossibilita a encontrar a equação da reta com os dados que nós já vimos nas aulas anteriores, que precisavam de 2 pontos para determinar uma reta. Então, qual que é a ideia a partir daqui? Tenho esse ponto, que era a equação dessa reta t, que é tangente a essa curva nesse ponto, ou seja, que toca essa curva apenas nesse ponto de coordenadas 1 e 1. Bom, para determinar, nós precisamos determinar então o coeficiente angular dessa reta. Se ela é uma reta, ela pode ser escrita da forma mx mais b, onde m é o coeficiente angular, a sua inclinação, e o b é o coeficiente linear. Então, para isso, é necessário que nós tenhamos 2 pontos, e nós só temos o ponto P. Então, temos um problema aí. Uma alternativa para resolver esse problema é calcular uma aproximação do coeficiente m da reta t, não por meio da própria tangente, porque nós só conhecemos um dos pontos dessa tangente, mas por meio de retas secantes a esse gráfico, tá certo? Então, nós temos a reta tangente, temos a equação da curva e queremos determinar a equação dessa reta tangente. Então, nós vamos começar considerando um ponto Q próximo ao ponto P, mas que seja diferente desse ponto P. Tá? Então, o ponto que nós já conhecemos, 1, eu vou chamar de ponto P e vou tomar aqui, nas proximidades do ponto P, um outro ponto, sobre a curva também, que eu chamei de Q. Esse ponto Q tem coordenadas, como ele é um ponto genérico, né? Ele tem uma coordenada aqui x no eixo x e tem a coordenada y igual a x ao quadrado. Por quê? Porque como ele está sobre a curva, né? Ele satisfaz a equação da curva, que é x ao quadrado. Tá certo? Então ele tem essas coordenadas aqui. Os pontos P e Q determinam uma reta, né? 2 pontos determinam uma reta. E essa que é a reta secante. Ela corta essa curva nesses 2 pontos. Coloquei aqui essa reta secante em verde, ok? Bom, a gente já sabe das aulas anteriores, que eu vou inclusive deixar um card para ela aqui, que o coeficiente da reta que passa por esses 2 pontos, nesse caso P e Q, é dado por essa relação aqui, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Nesse caso, esses valores são os valores dos 2 pontos conhecidos, as suas coordenadas. Então, o ponto P, que a gente sabe que a reta passa por ele, tem coordenadas 1 e 1, e o ponto Q, coordenadas genéricas x e x ao quadrado. Então, eu posso chamar, sem perda de generalidade, essas duas coordenadas de x1 e y1, e automaticamente as outras coordenadas são x2 e y2. Quando eu fizer a substituição desses valores na equação para o coeficiente angular da reta, nós vamos obter y2 menos y1, y2 é x ao quadrado, y1 é 1, então fica x ao quadrado menos 1, sobre x2, que é x, menos x1, que é 1, tá certo? Então, obviamente aqui o x tem que ser obrigatoriamente diferente de 1, né? Senão nós teríamos 0 no denominador. Então, essa aqui é uma função que dá para a gente o coeficiente da reta secante que passa pelos pontos P e Q, tá certo? Joguei essa formulazinha aqui para a gente poder consultar. E aí nós queremos determinar, na realidade, a equação da tangente, mas conseguimos encontrar o coeficiente angular da secante. E aí qual que é a ideia que a gente vai analisar agora? Percebam que se nós formos migrando o ponto Q para cada vez se aproximar mais do ponto P, a reta secante vai se aproximar cada vez mais da reta tangente. Olha só, tem o ponto Q nessa posição, vou escolher agora, vou deslocar o ponto Q daqui mais para perto do ponto P.
Então percebam que nós vamos ter o ponto Q aqui, por exemplo, bem mais próximo do ponto P. Esses dois pontos vão determinar uma nova secante, mas agora percebam que essa secante está mais perto da reta tangente. Ela vai se aproximando cada vez mais da tangente à medida que o ponto Q vai se aproximando mais do ponto P, tá certo? Então vou voltar aqui, olha só, com o ponto Q um pouquinho mais distante, nós temos essa secante. Se eu pegar um ponto Q um pouco mais perto, a secante passa a ficar mais próxima da tangente. Esse é o conceito principal. À medida que o ponto Q se aproxima do ponto P, a reta secante vai ficando cada vez mais próxima da reta tangente. E além disso, observam o seguinte: como esse ponto Q está se aproximando cada vez mais do ponto P, percebam que eu posso considerar isso como aproximar os valores de x cada vez mais de quem? Do 1. À medida que o ponto Q for se aproximando do ponto P, os valores de x aqui das suas coordenadas vão se aproximando cada vez mais do número 1, tá certo? Então, uma forma que a gente tem para estimar esse coeficiente angular da tangente é ir substituindo valores de x cada vez mais próximos de 1, porque quanto mais o ponto Q se aproxima do ponto P, a secante se aproxima mais da tangente, e isso significa que os valores de x vão se aproximando cada vez mais do número 1. Então, uma forma de estimar o coeficiente angular da tangente é fazer o ponto Q cada vez mais próximo de P, substituindo os valores de x por valores cada vez mais próximos de 1. E aí, para ilustrar isso, eu coloquei aqui o exemplo da substituição do valor de x por 1,5. Ao fazer isso, e substituindo na equação do coeficiente angular, nós temos 1,5 ao quadrado menos 1 e 1,5 menos 1. Fazendo as continhas aqui, nós obtemos 2,5, ou seja, o coeficiente angular da secante que passa pelos pontos P e Q, considerando que a coordenada x do ponto Q é 1,5, é 2,5. E eu posso repetir esse processo para vários outros valores de x, lembrando que eu vou pegar valores de x cada vez se aproximando mais do 1, porque é isso que acontece quando nós levamos o ponto Q para mais próximo do ponto P. Coloquei uma tabelinha aqui com alguns valores, então para o 2, depois para o 1,5, que nós já tínhamos calculado, olha lá, dá 2,5. Se eu substituir o x aqui na função que dá o coeficiente angular por 1,1, o resultado do coeficiente angular vai ser 2,1. Substituir o x por 1,01, o coeficiente angular vai ser 2,01. Se eu substituir por 1,001, o resultado vai ser 2,001. Se eu substituir também por valores cada vez mais próximos de 1, só que menores do que 1, então como se eu tivesse um ponto Q aqui e fosse deslocando ele para cá, então os valores de x também iam se aproximando de 1, só que por valores menores do que 1, né? Então peguei o 0, depois o 0,5, 0,9, 0,99 e 0,999, cada vez mais próximo do 1. E os coeficientes angulares encontrados foram aumentando, então 1, 1,5, 1,9, 1,99 e 1,999. Percebam que eles foram aumentando, mas também ficaram limitados aqui no valor 2. Eles tendem a se aproximar mais do número 2, assim como do lado de cá, para valores maiores do que 1, se aproximando cada vez mais do 1, os coeficientes angulares também foram se aproximando cada vez mais do número 2, tá certo? Então nós conseguimos perceber que quando os valores de x ficam mais próximos do 1, os valores do coeficiente angular da secante ficam mais próximos do 2. Isso sugere para a gente que a inclinação da tangente deve ser esse valor 2, né? Ou seja, o m, que é o coeficiente angular, é igual a 2, tá certo? Bom, e é por isso que a gente diz que a inclinação da reta tangente é o limite das inclinações das retas secantes quando o ponto Q tende para o ponto P, ou seja, quando o ponto Q vai se deslocando sobre a curva da função, se aproximando cada vez mais do ponto P. Tá? Como que nós representamos isso matematicamente? Por limite de MPQ igual a M quando Q tende a P. O que significa na prática? Que quando os valores dos coeficientes angulares forem calculados, fazendo o Q se aproximar cada vez mais do ponto
P, o resultado do comportamento da função é o valor m, ou seja, o coeficiente angular da reta tangente. E o Q setinha P, a gente lê como Q tende a P, que quer dizer que o ponto P está cada vez mais próximo do ponto P. Nós podemos também substituir o MPQ, que é a função que nos dá a inclinação da reta secante, pela equação dela, né? x² menos 1 sobre x menos 1. O m, que é o resultado nesse caso que a gente utilizou, foi igual a 2. E aqui percebam que nós já tínhamos visto que quando Q tende para o ponto P, os valores de x vão se aproximar cada vez mais do 1. Então nós podemos trocar Q tendendo a P por x tendendo a 1. Os valores de x cada vez mais próximos de 1, tá certo? Então, supondo que a inclinação da reta tangente T é esse coeficiente 2, a equação dela passa a ter esse formato. Y igual a mx, só que o m é 2, mais o b, que é o coeficiente linear. Porém, nós queremos a equação da reta. Falta determinar o valor desse coeficiente b, né? Só que a gente já sabe que ela passa pelo ponto de coordenadas 1 e 1. Então, significa que esse 1 representa um dos valores possíveis de x e esse outro 1 representa o valor associado para o y. Então, nós podemos substituir x por 1 e y por 1 nessa equação. E fazendo isso, nós conseguimos determinar o valor do coeficiente b, tá certo? Então, troquei o y por 1 e o x por 1, ficando com essa igualdade aqui. Daqui sai que o b é igual a menos 1. Então, substituindo b igual a menos 1 aqui na equação da reta, nós vamos ter que a equação da reta tangente que nós procurávamos é y igual a 2x menos 1. Ou seja, a equação da reta t é essa aqui, tá certo? Vimos o problema da tangente, agora vamos falar do problema da velocidade. Bom, a gente sabe que nos velocímetros dos carros, no tráfego urbano, o ponteiro ou a numeração do painel não fica parado de maneira geral por muito tempo. Ele fica oscilando, tá certo? E é exatamente a partir daí que nós vamos tentar descobrir o seguinte. Nós sabemos que isso ocorre porque a velocidade não é constante, né? Então ela vai variando. Mas como fazer para estimar a velocidade de um determinado corpo em um exato instante de tempo, já que ocorre essa oscilação da velocidade, né? Que pode ocorrer essa oscilação da velocidade. Quando nós pensamos em estimar a velocidade em um exato instante de tempo, nós estamos falando da velocidade instantânea, que é aquela naquele exato momento, né? Mesmo sabendo que aqui as oscilações vão ocorrer. Uma forma de analisar isso é analisar o comportamento da velocidade média em um intervalo de tempo muito pequeno, porque quanto menor for o intervalo de tempo, mais próxima a velocidade média é da velocidade instantânea. Vamos ver como fazer isso. Então nós vamos analisar a velocidade média de uma bola solta do alto de um prédio de 450 metros e encontrar um valor estimado para a sua velocidade instantânea após 5 segundos. Ou seja, no momento que a bola for lançada, nós contamos até 5 segundos e queremos saber, naquele momento onde 5 segundos foi marcado, qual que era a velocidade de queda dessa bola. Bom, nós sabemos da física que a velocidade média, Vm, é a variação da posição dividido pelo tempo que foi decorrido nessa variação da posição. Bom, e nós sabemos também que a posição da bola em função do tempo, chamada de S de t, ou seja, posição da bola, S, em função do tempo t, pela lei de Galileu, é dada por 4,9 vezes o tempo ao quadrado. Então, essa variação da posição nós podemos calcular utilizando essa lei de Galileu, ok? Então, se a velocidade média num pequeno intervalo, por exemplo, for a velocidade do intervalo de 5,2 a 5 segundos, como nós encontramos a velocidade média para esse intervalo de tempo? Bom, vai ser variação da posição, ou seja, qual que é a posição da bola com 5,2 segundos, menos a posição da bola com 5 segundos. Então, eu vou ter S de 5,2 menos S de 5, dividido pelo tempo decorrido desse movimento, de 5,2 a 5, ou de 5 a 5,2, que vai ser essa diferença aqui, que corresponde a 0,2. Substituindo na lei de Galileu o t por 5,2, nós obtemos esse resultado, e substituindo o t por 5, nós obtemos esse outro resultado. Fazendo as continhas aqui, nós obtemos que a velocidade média é de 49,98 metros por segundo.
Ou seja, nesse intervalo de tempo, a variação da posição sobre a variação do tempo nos deu essa velocidade média. Agora nós vamos calcular a velocidade média para intervalos ainda menores de tempo. Nós calculamos para o intervalo de 0,2, né? Que foi esse aqui, ó, o tempo de 5 a 5,2. Encontramos essa velocidade média. Se a variação do tempo for de apenas 0,1 segundo, ou seja, com o tempo variando de 5 a 5,1, essa é a velocidade média, diminuiu um pouco, né? Se for menor ainda essa variação do tempo, de 5 a 5,05, diminui mais, 49,245. Se for menor ainda, 49,049. E se for ainda menor, a gente tem a velocidade média de 49,0049. Então percebam que, à medida que o intervalo de tempo foi ficando menor, ele foi reduzido, a velocidade média também foi reduzindo e ficando cada vez mais próxima da velocidade de 49 metros por segundo. Então a gente fala que a velocidade instantânea v, quando t é de 5 segundos, é esse valor limite das velocidades médias para períodos de tempo cada vez menores. Quanto menor for o período de tempo, mais próximo de 49 vai ser a velocidade média, ok? E agora um exercício para a gente entender esse conceito um pouquinho mais, para treinarmos um pouco mais. Bom, o ponto P de coordenadas 2 e menos 1 está sobre essa curva. Então, se tomou essa curva e um ponto P sobre ela, que é esse pontinho P aqui. E aqui o gráfico dessa função. E está falando o seguinte, se Q é o ponto de coordenadas x e 1 sobre 1 menos x, ou seja, é um ponto genérico dessa função, use a calculadora científica para determinar a inclinação da reta secante, PQ, ou seja, da reta secante formada pelo ponto P e o ponto Q, com precisão de 6 casas decimais para esses valores de x. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos considerar o ponto Q genérico. Então, vou pegar um ponto Q aqui nessa posição. Então, ele tem coordenada x e coordenada 1 sobre 1 menos x. Ok? Temos esses dois pontos, P e Q. Esses dois pontos vão determinar a secante PQ, que passa por esses dois. Ok? Nós já vimos que a equação da reta pode ser escrita como coeficiente angular vezes x mais o coeficiente linear, que é o b. Então, essa equação tem que ter esse formato. E nós queremos a inclinação dessa reta, ou seja, queremos determinar o valor do m. Bom, a secante passa por esses dois pontos, 2 menos 1, x, 1 sobre 1 menos x. Podemos determinar que aqui no primeiro ponto, x1 e y1. Automaticamente, no segundo ponto, nós temos o x2 e y2. Sabemos ainda que a inclinação da reta é dada por y2 menos y1 sobre x2 menos x1. E, portanto, pode ser escrito dessa forma aqui. Quando nós trocarmos o y2 por 1 sobre 1 menos x, está aqui, o y1 por menos 1, então vai ficar menos 1, que é mais 1, sobre x2 menos x1. x2 é x, x1 é 2. Então, aqui vai ficar x menos 2. Fazendo as continhas aqui, né, somando esses termos, considerando que o x é diferente de 2, o que nós vamos ter? Aqui, tiramos o mínimo entre 1 menos x e 1, que é o denominador dessa parte, vai dar 1 menos x, e aí dividimos pelo de baixo, multiplicamos pelo de cima. 1 menos x dividido por 1 menos x é 1. 1 vezes 1, 1. Mais, estou repetindo esse sinal aqui, 1 menos x dividido por 1 dá 1 menos x, vezes 1, o próprio 1 menos x. Repetimos o x menos 2, e agora vamos trabalhar com essa parte. 1 mais 1 é 2, então fiz a troca ali, deu esse resultado. Agora nós vamos calcular a divisão dessas duas frações, né? Conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Aí eu observo o seguinte, esse termo 2 menos x e esse x menos 2 são praticamente iguais no sentido em que têm os mesmos termos, porém eles estão com sinais trocados. Os dois elementos, aqui é 2, aqui é menos 2, aqui é menos x, aqui é x. Então nós podemos colocar, por exemplo, o menos 1 em evidência aqui no numerador, ficando dessa forma. E ao fazer isso, percebemos que nós vamos ter x menos 2 aqui em cima e x menos 2 aqui embaixo, e esses dois termos estão multiplicando. Então eles podem ser cancelados, ficando menos 1 aqui vezes 1, que vai dar menos 1, então ficamos com esse termo. Esse menos aqui pode ser operado aqui no denominador
e aí nós vamos obter que o coeficiente angular é 1 sobre x menos 1. Então, esse é a função que nos dá o coeficiente angular da secante PQ para qualquer valor de x, tá certo? Diferente de 1, obviamente, e também diferente de 2, porque aqui nós sabemos que o x não pode ser 2. Bom, nós queremos testar o valor que nós vamos encontrar para esse coeficiente para esses valores específicos da variável x. Então, se o x for 1,9 nesse primeiro caso, nós vamos ter que o coeficiente é 1 sobre 1,9 menos 1, que vai dar 1 sobre 0,9, que é, com 6 casas decimais, 1,11111 e 1. Então, esse é o coeficiente angular quando x é igual a 1,9. Precisamos encontrar para todos esses outros valores. Então, coloquei uma colinha aqui para a função que nos dá esse coeficiente. Vou trocar agora na letra B por 1,99. Então, nós vamos obter 1 sobre 1,99 menos 1, que vai dar esse quociente, que é igual a 1,010101, com 6 casas decimais também, como foi solicitado. Fiz essas continhas aqui na calculadora científica. Fazendo isso para todos os valores solicitados de x, então fizemos para 1,9, agora para 1,99, e fizemos também para todos os outros que foram solicitados, e coloquei isso numa tabelinha. Esses dois primeiros aqui nós já tínhamos verificado. Para o 1,999, nós vamos obter esse resultado aqui. E aí percebam o seguinte: à medida que esses valores de x foram se aproximando cada vez mais do 2, então eles foram aumentando e se aproximando cada vez mais do 2, os valores do coeficiente angular foram diminuindo e se aproximando cada vez mais de quem? Do 1. E quando nós calculamos esse mesmo coeficiente angular, mas trocando os valores de x por 2,1, 2,01 e 2,001, nós encontramos esses outros valores aqui para o coeficiente angular. Percebam que começou com 0,9090990. Quando eu diminuí um pouco mais o valor de x, mas aproximando mais do 2, ele aumentou um pouquinho. Quando eu diminuí mais o valor de x, aproximando mais ainda do 2, ele aumentou mais ainda e foi aumentando cada vez mais, também se aproximando do número 1, tá certo? Então nós percebemos que tanto abaixo dos valores de x igual a 2, quanto acima deles, quando ele vai se aproximando, os valores de x vão se aproximando cada vez mais do 2, tanto por baixo quanto por cima, tanto à esquerda quanto à direita, os valores do coeficiente angular se aproximam cada vez mais do número 1. Tá ok? Já na letra B, nós queremos saber o seguinte: usando os resultados que nós obtivemos na parte A, estime o valor da inclinação da reta tangente à curva no ponto 2 menos 1, que é o ponto que nós utilizamos. Voltando aqui, nós percebemos facilmente com a tabelinha que nós encontramos o seguinte: à medida que os valores de x foram se aproximando cada vez mais do 2, tanto por valores abaixo de 2 quanto por valores acima de 2, as inclinações da tangente foram se aproximando cada vez mais do número 1, Foram aumentando, aqui nesse caso, se aproximando mais do 1, e aqui foram diminuindo também, se aproximando cada vez mais do 1. Então, o que está indicando para a gente aqui? Esses resultados indicam que a inclinação da reta tangente é esse limite das inclinações das secantes quando os valores de x se aproximam cada vez mais do 2. E qual que foi esse valor limite das inclinações das secantes que nós encontramos? Foi exatamente esse valor 1. Os valores dos coeficientes das secantes foram se aproximando cada vez mais do 1, à medida que o x se aproximou cada vez mais do 2. Então, essa é a estimativa que nós temos para o coeficiente angular da tangente. Tá certo? Fico por aqui, pessoal, e aguardo vocês no próximo vídeo do canal. Tchau!